Tá, achei. Olá, boa noite. Estamos nós aqui em mais uma reunião do projeto Débora, Mães de Joelhos e Filhos de Pé, sob a coordenadoria da Débora Pinhata. É um prazer poder estar aqui para trazer uma palavra, uma meditação e que você possa estar aí com seu coração atento ao que Deus tem para você. Hoje eu quero falar sobre uma mulher que é muito comum. Eu falei, nossa, ela é muito comum, todo mundo conhece, tem muitos projetos missionários com o nome dela, e eu acho que aí eu falando, você já começa a perceber que a gente vai falar a respeito de Dorcas. E aí eu quero deixar já um título dessa mensagem para você. Pelo que as pessoas te conhecem. Que você possa ir refletindo. Pelo que as pessoas te conhecem. Eu quero ler a palavra que está lá em Atos, capítulo 9, versículo 32 e seguintes, que diz assim: Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou, viram-se todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava por ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: Não demore de vir conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-na até o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando as suas túnicas e seus vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair todos, pondo-se de joelho, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso te tornou conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Ficou Pedro em Jope por muitos dias na casa do curtidor chamado Simão. É uma palavra que eu falo para quem já está na caminhada aí cristã, né? Seja você cristã evangélica ou então católica, a gente costuma já ter o hábito de ouvir bastante a respeito de Dorcas. E a gente começa a perceber aqui que Pedro ele vinha passando, né? E aí ele para e ele cura um paralítico. E aí ele estava a uma média de 16 quilômetros ali da onde Dorcas estava. Mas aí as pessoas já tinham vindo, né? Pedro, imagina, você sai curando, acho que o negócio sai estremecendo, a voz de todo mundo vai indo, né? E vai dilatando até chegou no pessoal lá de Dorcas e falaram: vamos correr, vai, apressa-te, vamos atrás dele. E aí, de repente, ele vem, ele consegue vir aqui e também fazer a Dorcas ressuscitar, né? E aí, o gostoso dessa história é que ela acaba ressuscitando por fé, eles chamam e ele vem. Mas o gostoso dessa história é a vida de Dorcas, é o que a gente vai se prender hoje. Que vida interessante, que vida linda, que ela traz muita inspiração para minha e com certeza para a tua vida. E aí eu volto a te perguntar, a pergunta que eu fiz aí no início, pelo que as pessoas te conhecem? Como os teus vizinhos te conhecem? Às vezes tem gente que às vezes é mais não é tão gentil, tem gente que às vezes é um pouco mais grosseira, tem gente que é mais cara fechada, né? Às vezes eu moro em casa e às vezes a gente está saindo, tem vizinhos que fazem assim, tem vizinhos que nem olham, né? Tem vizinhos que preferem que você nem esteja olhando para que eles não cumprimentem, né? Cada um tem o seu perfil, cada um tem o seu jeito. Mas e você? Quando a pessoa vê, fala, aquela ali, né? Às vezes encontra a gente na feira, fala, aquela ali é a esposa de quem? Né? Ou então, quem é aquela? É aquela moça que fez aquilo, aquilo, aquilo. Não lembro o nome dela, né? Então, como é que as pessoas te veem?
A Dorcas, o versículo 36 fala para gente que ela foi, ele traz assim, ó, ela foi a única do Novo Testamento todinha que foi chamada como discípula. Olha que interessante. Ela foi chamada no feminino, algo que a gente está muito comum a ouvir, né? Discípulo, discípulo, mas ela foi a única ali chamada como discípula. Numa sociedade, imagina, completamente patriarcal, ela era reconhecida pelas esmolas e pelas boas obras que ela fazia. Dorcas, ela teve uma vida, o quê? Que valeu a pena. Era uma vida que era notável. E imagina o que as pessoas diziam sobre ela, né? As pessoas a conheciam. E aí eu faço uma pergunta que o texto fala aqui, né? Que eles correram para falar, Pedro, vem, vem, né? Como se dissesse, ajuda, faz ela ressuscitar, né? E aí, se você hoje morresse, será que alguém indignado com a sua morte ia requerer a sua ressurreição? Talvez a gente pense aí, né, no marido, nos filhos, mas e por onde a gente passa, né? No bairro, na academia, no trabalho, será que alguém ia requerer a minha ressurreição, né? E aí eu fico pensando, né, que nem eu falei no começo, que Pedro estava lá a 16 quilômetros de distância. E aí eles chamaram ela. Por quê? Porque ela era muito querida. Ela era muito amada, era algo que ia fazer diferença se ela voltasse, né? Assim como ia fazer diferença se ela partisse e continuasse morta, né? A Bíblia ela traz um exemplo muito bom que eu encontrei, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 21, que fala a respeito do rei Jeorão. Ele foi um rei que a Bíblia fala que ele não deixou saudade. Lá nos últimos versículos desse capítulo 21, fala assim que Jeorão, ele não deixou saudade. Ele não foi sepultado junto aos reis, né? Ele era um homem egoísta. Ele era conhecido como um rei que só pensava em si próprio, um rei que fazia maldade. Olha só que interessante. E a Bíblia fala, ele não deixou saudade, né? Uma outra questão que a gente pode parar aqui para pensar, né? Então já deixo duas perguntas aí, né? Pelo que as pessoas te conhecem e será que alguém ia requerer a sua ressurreição? E uma terceira pergunta que eu quero deixar: quais são as suas urgências, né? Aqueles dois homens, eles correram, eles foram buscar Pedro, e eles disseram: venha, venha, é urgente, né? Ressuscitar aquela mulher. E muitas vezes a gente não tem pressa. A gente vai seguindo a nossa vida, vai sendo consumido, né, pelo nosso cotidiano, pelo nosso dia a dia, mas a gente muitas vezes não se preocupa, não tem pressa em arrumar a nossa vida, as nossas finanças, a nossa saúde, a nossa família, alguns relacionamentos, a questão de perdão que nos faz às vezes perder tempo na vida. Às vezes, se a gente não perdoa, a gente não recebe as bênçãos que deveria receber. E às vezes a gente fica ali cozinhando a nossa vida, porque a gente mesmo não tem pressa, a gente vai vivendo ao léu, né? Eu costumo dizer. Uma coisa muito interessante que aconteceu comigo, e eu tenho o prazer de contar para você, no final do ano passado, precisamente no mês de novembro, o nosso pastor, o pastor Wagner Vailate, da Igreja Batista Boas Novas, ele fez uma série de quarta-feira falando sobre vida financeira. Aquilo, quando eu comecei a ouvir, então tudo lá no YouTube, quando eu comecei a ouvir aquilo, aquilo me arrebatou de uma forma, eu me senti envergonhada como eu estava lidando com as minhas finanças. E ali Deus começou a fazer um processo na minha vida inacreditável, né? Eu falo que eu costumo dizer que Deus ele passa derramando cura, derramando bênção, né? Às vezes se a gente está ali tão correndo, né? Como Marta ali, a gente não percebe. Mas aquele momento ali que às quartas-feiras Deus foi trabalhando na minha vida e eu falo com certeza Deus veio para me curar, porque eu me constrangi muito diante do Senhor, me senti envergonhada e aí eu passei a cuidar de uma forma muito diferente das minhas finanças, né? Então tive mudança de vários hábitos, então foi muito bom, né? Só que às vezes a gente vai vivendo, né? Então às vezes a gente escuta uma pregação aqui e a gente vai lidando, né? A família, os relacionamentos. Então, assim, a gente também precisa ter pressa, como aqueles dois homens tiveram, né? Uma outra questão que eu quero trazer para vocês é o que você tem nas mãos hoje. O que que você tem nas suas mãos aí, hoje, para você poder
a abençoar pessoas e aliviar a dor de pessoas. Né? A Bíblia relata que cada uma daquelas mulheres que estavam ali em volta de Pedro, elas apareceram com o quê? Com túnicas nas mãos. Né? Ela apareceu com o quê? As túnicas que Dorcas fazia. Dorcas, ela tinha o quê na sua mão? Ela tinha linha, agulha e tecido. E ela abençoou muitas mulheres. Olha que coisa mais linda. Por isso que eu falo, nossa, é um texto assim simples, a gente sabe, mas é sempre bom rememorar, porque muito nos inspira, né? Então, Dorcas, ela passou ela nos inspira hoje para que a gente tenha o quê? Praticar, colocar em prática todos os nossos talentos, né? A gente pode aprender com Dorcas que ela tinha uma alma nobre. Ela cuidava de pessoas sem nenhum interesse em receber nada em troca. Dorcas, ela tinha uma bondade tão grande, e a sua bondade era o quê? O amor em ação na vida do próximo. Tem muitas mulheres hoje, né, que às vezes, se eu parar para você, talvez te perguntar, não me responda, só pensa aí no seu coração. Quantas vezes você fala, se eu tivesse mais dinheiro, eu ia poder ajudar tais pessoas. Se eu tivesse, eu ia mandar dinheiro para tal lugar. Eu mesma já pensei isso, né? Às vezes fala, nossa, olha, se eu tivesse muito dinheiro, eu faria isso, isso, isso por aquele missionário, mandaria para, né? E às vezes a gente se esquece de abençoar com aquilo que a gente tem nas mãos. Então, esse texto, assim, eu acho muito lindo a simplicidade de todo esse texto. Às vezes a gente floreia demais, né? E a gente vai ficando uma procrastinação tão grande na nossa vida e depois a gente não entende porque a gente não é abençoado, né? No versículo 40, Pedro, ele ora e ele pede o quê? Para que aquela mulher se sente, né? A presente e a viva. E aquelas pessoas que estavam ali, elas creram em Jesus. E aí eu pergunto para você, o que nós temos feito da nossa vida? Será que a gente é passeador de um culto para o outro? Será que nós temos sido realmente anunciadores da palavra de Jesus Cristo, que Ele está vivo, que Ele tem poder para salvar? Olha que interessante, né? Pedro ele ia passando, ele ia abençoando, mas ao mesmo tempo ele ia fazendo com que a palavra do Senhor fosse sendo gerada, né, na vida de muitas pessoas. Quantas pessoas? A Bíblia fala aqui, né, tanto no livro de Enéas, aqui da cura de Enéas, quanto na ressurreição de Dorcas, né? Quantas pessoas, através da vida de Pedro, puderam aceitar, reconhecer Jesus como Salvador? E aí eu te pergunto, hoje, para hoje à noite, a hora que você for dormir, você se lembre de mim. Quantas pessoas já se achegaram a Jesus através da sua vida? Dura, né? É uma pergunta dura, né? Porque às vezes tem gente que é cristã, que enfrenta a igreja né, frequenta, na verdade, a igreja por vários anos, mas que às vezes, não consigo falar de Jesus, mas a sua vida não fala, né? Como é que tem sido? Será que nunca a gente consegue resgatar, às vezes, pelo menos aquela pessoa que está distante do Senhor? E aí eu faço uma reflexão a respeito do Mar Morto, né? O Mar Morto é o quê? É um mar que ele recebe águas vindo de qual mar? O Mar da Galileia. O Mar da Galileia, se a gente for pensar, ele corre e ele se distribui em outros lagos, outros mares, né? Mas se a gente for parar para pensar, imagina o Mar Morto, ele recebe a água que vem do Mar da Galileia, que foi um mar, né? As águas ali foram palcos de maravilhas que aconteceram. E mesmo assim, o Mar Morto, ali a água ela para, por isso que é chamado de morto, né? Ela recebe e ela retém. A água fica parada ali. É um mar que não tem vida. Então hoje quero que você agora, né, faça essa oração no seu coração, Senhor, não permita que eu seja um mar morto de água parada, que recebe e que retém tudo aquilo que recebe. O que que você está fazendo com tudo aquilo que você recebe? Cristo está dando nas suas mãos, o que que você está fazendo? Ela sabia que Deus tinha adotado de talentos e usou para entregar, para abençoar aquelas mulheres que elas eram feridas, desprezadas. Muitas delas, a Bíblia fala aqui, viúvas. As viúvas não tinham ajuda do governo. E aí eu paro para perguntar, eu imagino que fosse uma mulher simples, não consigo imaginar Dorcas como uma mulher
digamos assim, cheio de dinheiro, né? Eu imagino que seja tudo muito simples e ela fazia aquilo com simplicidade para poder abençoar os outros. É a minha mente, isso não tem a ver. Mas aí eu paro para perguntar para você, ela recebeu o talento, né? Com agulha, com a linha, com tecido na mão, ela fazia, se transformava em vestidos, em túnicas, né? E você, o que que você tem feito hoje com seus talentos? Né? Dorcas, ela não divulgava que ela era boa, ou talvez até que ela era costureira, né? Mas os seus atos testificavam da sua bondade. E aí eu te pergunto a respeito dos seus talentos, para você que está me ouvindo, que Deus fez você parar aqui nesse momento e ouvir essa mensagem. Onde é que estão os seus talentos? Como você tem os usado? A parábola dos talentos, né, fala, nos ensina o quê? Que se quanto mais a gente guarda, menos cresce, né? Então, se a gente for parar para pensar, se a gente não consegue ir, a gente sabe, né? Se a gente não consegue ir para o campo, se às vezes a gente não consegue ajudar as pessoas, mas a gente consegue, às vezes, fazer um bolo, né? E oferecer aquilo para um projeto missionário que vai vender, e aí eu acabo enviando o valor, né? Um bolo, um pudim. Tem gente que usa os seus talentos visitando pessoas, levando uma sopa gostosa para quem acabou de passar por uma cirurgia, né? Isso é um ato que eu fico pensando assim, é um ato que eu quero um dia assim, mas eu fico pensando, eu devo estar, preciso estar aposentada, né? Mas eu falo, gente, é tão gostoso, né? Quando você tá ali no leito, num hospital, passou por alguma cirurgia, você receber alguém. E eu fico pensando, gente, eu queria ser esse presente para alguém, sabe? Ser mas assim, com frequência, sabe? De eu poder ir. E aí, assim, na nossa igreja, nós também temos o projeto Dorcas, né? Que funciona toda quarta-feira, às 3 horas da tarde, que são mulheres que se juntam ali com vários talentos e elas fazem vários tipos de artesanato, costura, várias coisinhas, e elas depois elas vendem em feiras, né? E utilizam o dinheiro também para doação. É uma coisa também muito legal, né? Então, Deus hoje nos pergunta o que a gente tem feito com o nosso talento. E eu hoje, né, eu fico às vezes pensando, cuidando de filho, cuidando de mãe, cuidando de casa, trabalhando. Às vezes eu não consigo tempo hábil, né, para executar minhas costuras. Eu amo costurar, né, fazer bolos para doação, né, mas eu consigo usar o meu talento aonde? Na comunicação. Né? Seja em um discipulado online, que é muito gostoso, né? Agora eu ando fazendo discipulado, tem pessoas novas, convertidas, e elas me perguntaram: ah, você ensina a Bíblia um pouco para mim? Ensino. Aí eu falei: Senhor. Aí quando as pessoas me pediram, eu falei: Jesus, amor, o senhor está de brincadeira comigo. Eu falei: como que eu vou parar para discipular alguém com um tempo que eu vou arrumar? E aí a pessoa me perguntava de novo: e aí, você vai me discipular? E aí eu falei: Senhor, não, o senhor está zoando com a minha cara, Jesus, não é possível. E aí foi indo, foi indo, foi indo, e eu fui pensando, pensando, foi quando eu falei, olha, eu consigo fazer online, bora? Bora. E aí começamos uma pessoa, e hoje a gente já está em 7, 8 mulheres que têm o prazer de estudar a Bíblia. Olha que coisa linda. Novas convertidas, né? Então, eu consigo fazer isso hoje, seja em terapia, né? De forma gratuita, de forma solidária. Eu também atendo algumas mulheres. Num devocional, que às vezes eu consigo fazer, em uma oração por alguém, na atenção que eu possa dar por alguém, né? Seja na igreja, seja ao telefone, né? Hoje o mundo está escasso de atenção. Ninguém mais hoje tem tempo para nada, né? Se você for parar para pensar, tudo é muito superficial, né? Então, hoje em dia é valioso, é muito rico, né? A gente poder ter um tempo e ofertar para uma pessoa, às vezes, que está ali, né? Tem gente que entra e sai da igreja voando, né? Eu estava vendo me veio à mente agora, eu estava vendo uma reportagem falando que no Japão, eles, eles estão. Não, minto, não é uma reportagem, não. A questão da reportagem foi que hoje as pessoas estão como que fala, se doando, né? Mas financeiramente elas cobram para, igual tem aqueles maridos de aluguel, as pessoas hoje elas cobram para ser amigas, para estar ali, para ouvir, para às vezes partilhar. Você fala, meu Deus, o que que é isso, né? Onde que a gente vai chegar? E eu estava ouvindo no Pão Diário, né? Que eu li, acredito que a semana passada estava falando que no Japão, às vezes é tão escasso a questão da comunicação que tem pessoas que preferem às vezes ser presas, estar num presídio, porque ali no presídio ela vai estar com uma outra pessoa onde ela pode pelo menos conversar. Eu falei, gente do céu, né? Cada coisa que chega ao nosso coração. Então, assim.
Como é que você tem vivido? O que hoje, se eu parar para pensar, você fecha os seus olhos e fala, nossa, Senhor, o que que eu estou fazendo? Às vezes eu faço tanta coisa, mas espera aí, né? Se o Senhor me perguntar, olha, quantas almas? O que você fez? Quantos abraços você deu, sabe, de verdade, aquele abraço acolhedor? É isso que Dorcas está nos ensinando, né? É isso que ela vem, ela falou ali para aquelas mulheres, né? Ela poderia ter feito, buscado fazer os vestidos da rainha, né? De uma rainha, da esposa de um rei, mas não, ela estava ali preocupada em doar o seu tempo para aquelas viúvas. Então, assim, que você possa refletir e que Deus possa espremer você aí com muito amor para que saia um suco gostoso, né? Cheio de talentos, cheio de vida, cheio de, sabe, de inspiração, que você possa ser inspiração para outras mulheres também. Que Deus abençoe a sua vida e eu quero orar por você. Podemos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós queremos usar os talentos que o Senhor nos capacitou para a sua glória. Nós entregamos as nossas habilidades para que o Senhor direcione aquela que ainda não sabe o propósito de vida que tens e para ela que ela possa usar através do seu talento. E para aquela que já sabe, Senhor, que possa ter um coração manso e humilde para usar tudo para a sua glória. Queremos que a nossa vida agrade ao Senhor e que possamos deixar um legado que glorifique o seu nome, Pai. Em nome de Jesus, nos usa, Pai, na medida de tudo aquilo que o Senhor necessita para a continuidade da tua obra, seja de perto, seja de longe, seja num abraço, seja num falar, seja numa ligação, num telefone, numa visita, num bolo. Ai, nos instrui o que o Senhor deseja para que nós atinjamos corações com que às vezes estão tão frios e que nós possamos encher corações, vidas com a tua presença, Jesus. Queremos aprender com a vida de Dorcas, aparentemente uma vida tão simples, mas tão rica de, de, de inspiração, de bondade, de benevolência, Pai. Nos ensina a cada dia através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém.